Esses slides já estão disponíveis nesse endereço, então não se preocupem em ficar anotando coisa, anota só isso aqui, que tem link para tudo. Então, tipo, tudo que eu cito aqui nos slides, eles são em HTML, vocês podem até acessar pelo navegador agora aí que já vai funcionar. E aí tem link para todas as paradas, vocês não precisam ficar anotando durante a palestra. Eu sou o Turicas, sou também conhecido como Álvaro Justen, mas vocês vão me encontrar como Turicas nas mídias sociais aí. E eu já venho trabalhando com Python há um tempão e vou mostrar aqui para vocês hoje um pouquinho da minha experiência num projeto chamado Gênero e Número. Eu trabalho atualmente na Simple Fractal, que é uma empresa lá de Nova York, de consultoria, trabalho desenvolvendo basicamente back-end usando Python e Django. Trabalho também na escola de dados, a gente tem como objetivo empoderar a sociedade com relação ao uso de dados, aí tem cursos e coisas assim. Depois vocês podem acessar o site para ver mais. Trabalho na Gênero e Número, tanto fazendo a parte de captura e análise de dados, quanto também treinando alguns jornalistas a trabalhar com essas bases de dados. Inclusive, vou dar um curso no Rio na semana que vem, na outra, eu acho. Estou também agora no Impacto, mais recentemente. O Pedro, inclusive, está ali. A gente está tentando medir o impacto no jornalismo e a gente usa Python para fazer a captura de dados e um monte de outras coisas. Atualmente, eu tenho essa iniciativa também chamada Pythonic Café e estou preparando uma série de vídeos sobre Python bem interessantes. A ideia é falar de Python, mas não só o aspecto técnico, o aspecto também da comunidade e tal. Ficou um pouco parado nesse ano, mas eu estou planejando mais para o final do ano e início do ano que vem uma série de vídeos bem interessantes, principalmente para quem está aprendendo ainda Python. E, inclusive, esse ano eu entrevistei o Guido lá durante a PyCon e esse é o próximo vídeo que vai entrar. Já está tudo praticamente pronto, eu só ainda não subi porque eu estou uma viagem atrás da outra e ainda não parei para fazer isso. Então, eu estou envolvido com software livre desde 2004, mais ou menos. Tento participar bastante das comunidades, dos congressos. Python eu comecei em 2005. Está meio quebrado, né, o slide. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá. Bom, dá para ver, né? Inclusive, eu organizei eventos de Python. Aqui tem um exemplo da Python Brasil, que foi em 2012, no Rio. E a Python Quito, durante o tempo que eu morei lá no Equador. Atualmente eu estou morando em Curitiba e estou participando do Grupo Pi, que é o nosso grupo lá. A gente tem tentado organizar eventos mensais para a galera trocar experiência e tal. Enfim, estou bem envolvido com comunidades de desenvolvimento de software. Essa é a minha 9ª Python Brasil. É um evento que eu venho todo ano, desde que eu conheci. E estou muito feliz de estar aqui. Bem legal. Melhor evento do ano. Eu sou hipnotista também, mas não tem nada a ver com isso. Depois eu posso hipnotizar vocês, se vocês quiserem, no bar. Roteirinho. Eu vou falar então o que é gênero e número, o que são dados abertos, só para conceitualizar para quem não tem aí muita informação sobre toda essa parte. Vou falar de alguns desafios de trabalhar com dados abertos e daí vou mostrar código, que nós estamos aqui para isso, e alguns recadinhos no final. Então, o objetivo da Gênero e Número é investigar as questões de gênero no Brasil e América Latina, mas principalmente Brasil, com dados abertos, usando técnicas de jornalismo de dados. É isso. E a gente usa o que a gente chama de jornalismo aberto, que é o seguinte. A gente vai linkar todas as fontes de dados utilizadas nas reportagens. Isso daqui é importante porque você consegue acessar e ver de onde que a gente realmente tirou aquilo, né? Não é só tipo fonte IBGE. Não, tem o link para exatamente a informação que a gente tirou. Você consegue validar aquilo ali. O código-fonte dos scripts que a gente faz está todo disponível também. Então, você consegue validar tudo que a gente fez. O jornalismo aberto parece um pouquinho com o movimento de ciência aberta, que para mim é até meio que pleonasmo, porque se é ciência tem que ser aberto, não tem muito como ser fechado, porque se você não tem como reproduzir o experimento, né, não dá para ser ciência. Mas, enfim, a ideia aqui é que a galera possa reproduzir o que a gente fez e entender de onde a gente tirou aqueles dados e como que a gente fez o negócio. E não só o link para as fontes e o código-fonte são importantes para isso, mas também os resultados das nossas análises, né? As planilhas que eventualmente geraram os gráficos, os vídeos e tudo mais. Isso tudo está também disponível para download. E, além de tudo isso, uma descrição também da metodologia que a gente usou. Então, por exemplo, tem uma reportagem que eu vou mostrar mais para frente, como é que a gente classificou os logradouros do Brasil por gênero. Tá? Tem vários detalhes aí que a gente teve que tomar decisões. Tipo, nesse caso aqui é isso, naquele caso é aquilo. E nem sempre olhando para o código você consegue ter isso de maneira
simples. Então, a gente também tem publicações na revista, que é uma revista digital, sobre a metodologia que a gente usou para poder analisar esses dados. E isso daqui é um movimento que ainda está começando no jornalismo, mas que eu já considero pacas, porque acho importante pra caramba. Um exemplo, depois se vocês quiserem acessar, como classificamos mais de 800 mil logradores brasileiros por gênero, foi um dos trabalhos, que inclusive eu vou mostrar o código aqui para vocês. Tá. Quando a gente fala de jornalismo de dados, tem esse data pipeline, né, que é a jornada, né, que você vai seguir para poder fazer, né, esse trabalho. E isso aqui, inclusive, já é bem conhecido para quem está nessa área de data journalism. Primeiro você começa com uma pergunta, né? Depois você encontra onde tem os dados para responder aquela pergunta, aí você obtém os dados, né? Nem sempre você consegue fazer essa análise com os dados longe de você tem que baixar aquilo lá e tal. Depois você verifica se é aquilo mesmo, a maior parte dos casos não é, tem dado errado, tem um monte de lixo, aí você tem que limpar o dado, corrigir um monte de coisa, enriquecer o negócio, para depois analisar e aí então apresentar. Tá? O apresentar pode ser criar um gráfico, pode ser criar um vídeo, pode ser escrever um texto, não importa. Tá? Então essa daí é a jornada que a gente faz quando a gente tem essas questões relacionadas a dados. Os jornalistas entram principalmente na primeira e na última etapas. Tá? Então as perguntas vêm das jornalistas, né? E em geral a escrita dos textos é feita pelos jornalistas. Não estou generalizando aqui, tá? Obviamente tem um pouquinho de cada etapa, a gente acaba fazendo junto e tal, mas no geral é mais ou menos isso. Eventualmente, jornalistas também ajudam a encontrar os dados, e aí fica até um pouco mais fácil o meu trabalho. Atualmente a equipe é essa daí, depois vocês podem entrar lá no site e ver direitinho, mas basicamente tem eu de programador e o restante é jornalista. Tá? E aí a parte de encontrar os dados é que entram os dados públicos. Né? Nem todos os dados que a gente vai querer analisar são públicos, isso daí é um problema que depois eu vou falar também por que isso é um problema, mas essa parte, em geral, a gente consegue com os dados abertos, que já estão disponíveis. Porém, isso daí tem alguns problemas, né? Nem sempre os dados estão num formato legal, e aí tem desafios aí. Mas só para ficar definido aqui o que é um dado aberto, né, quando eu estou falando de dado aberto, essa definição do Open Data Handbook, que eles pegaram lá da Open Definition, fala que os dados abertos são dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e distribuídos por qualquer pessoa, né, sujeitos no máximo à exigência de atribuição da fonte e utilização pelas mesmas regras. Para quem conhece a licença aí, Creative Commons, você tem que ir da Zero, que seria o equivalente mais ou menos ao domínio público, até no máximo a BY SA, no máximo. Então você não pode, por exemplo, restringir com relação ao uso daquele dado para fins lucrativos ou não, enfim, você não pode fazer esse tipo de restrição. E os dados públicos, né, que são dados de interesse da população, se encaixam exatamente nisso aqui. Tem instituição do governo que até disponibiliza os dados sob licenças mais restritivas, mas nesse caso eu costumo ignorar isso daí, porque existe uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação do Brasil, que diz que se esses dados são públicos, eles têm que estar sob essa licença. Tá? Depois, quem quiser acessar a lei ali, pode entrar nesse link ali. Ela já está em vigor desde 2012. Eu costumo dizer que ela é um instrumento super necessário, mas não é suficiente, porque tem muitas instituições ainda públicas que não disponibilizam os dados, né? Mas existe um mecanismo legal que a gente pode fazer requisição desses dados. Se os dados são públicos e eles não estão disponíveis, você pode, pela lei, fazer requisição. Os caras têm 2 semanas para poder te dar aqueles dados. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente já está na frente de um monte de gente por conta disso daí. E o movimento de dados abertos no Brasil está crescendo bastante. Aí a gente cai no problema também da qualidade dos dados. Quem depois quiser entrar e ver mais detalhes no 5-Star Data, basicamente, você vai ganhar uma estrelinha quando você compartilha um dado, né? Dependendo de como você compartilha ele. Então, se você compartilha em PDF, só vai ganhar uma estrelinha, e só ganhou essa estrelinha porque você compartilhou. Está lá disponível, mas PDF, cá entre nós, não é o melhor dos formatos, né? Não é estruturado. Então, fica meio ruim fazer qualquer coisa automatizada. Se você disponibilizar, por exemplo, em XLS, já ganhou mais uma estrelinha, porque agora está estruturado, é uma planilha. Né? Já tem como, programaticamente, de maneira mais fácil, eu extrair aqueles dados, porém, XLS não é um formato aberto. Né? Então, se você disponibiliza, por exemplo, em ODS ou CSV, ou em algum formato que tenha especificação aberta, você ganha outra estrelinha. A quarta e a quinta estrelinhas, para mim, por enquanto, ainda é muito utopia, não vou nem falar aqui. Se você estiver trabalhando com dado aberto no Brasil e conseguir a terceira estrela, fique feliz pra caralho, porque, em geral, você não vai conseguir 3 estrelas. Mas, enfim, já é um começo.
Então, a maior parte dos dados que a gente trabalha acaba sendo da terceira estrela ali ou na segunda estrela. Tá? Tem muita coisa também em PDF, mas pelo menos pela minha experiência com o que eu precisei, eu não tive que analisar dado em PDF. E aí entraria aqui, talvez ali entre 1 estrela e 2, se você, por exemplo, tiver que fazer um scraping de um site. Né? Porque a informação está estruturada mais ou menos ali, está disponível, mas, enfim, não está tão estruturada assim, mas é mais fácil, por exemplo, de extrair informação do que de um PDF. E eu tive que fazer um pouco disso também, eu vou mostrar para vocês depois. Eu costumo dizer que quanto menos acessível está um dado, mais fechado ele está, né? Mais perto de fechado. Então, quanto menos estrela tem o dado, mais inacessível ele está, certo? E isso é um problema porque isso diminui drasticamente a quantidade de pessoas que vão conseguir trabalhar com aquele dado e a quantidade de coisas que vão ser feitas. Então, isso é um problema que a gente tem que, inclusive no movimento de dados abertos, não só no Brasil, mas no mundo, brigar para que a galera disponibilize os dados de maneira mais acessível. E muitas vezes eles não disponibilizam de maneira acessível só porque eles não têm conhecimento de como fazer. Então, tem uma coisa aí que a gente tem que também, de alguma forma, criar ferramentas que consigam fazer esse negócio, mas isso daí é outro assunto, enfim, não vou entrar nos mais detalhes. Quem quiser saber mais sobre essa questão de dados abertos, são alguns links aqui, que eu vou jogar aí e passar para frente. Como é que a gente entra aí nesse mundo com Python? Automatizando esses processos, principalmente dessas partes ali, que é obter, verificar, limpar e analisar. A gente pode também, obviamente, automatizar o processo de parte da apresentação, né, criando, por exemplo, gráficos e coisas assim, isso também dá para fazer, mas principalmente a gente vai trabalhar nessas partes aqui. E aí é que a gente tem alguns desafios. Bom, em termos de conteúdo, na gênero e número, que dados, que tipo de informação a gente teve que analisar? A primeira edição, estou tentando me ligar aqui, gente. É alguém daqui? Não? Enfim. A primeira edição foi sobre gênero no esporte. Então, eu tive que pegar informações relacionadas a esporte. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar um código que eu fiz para poder pegar a série histórica das Olimpíadas. Opa, passei 2. Aí, antes das eleições do ano passado, a gente fez Mulheres na Política. E depois das eleições, a gente repetiu com os resultados das eleições, e inclusive encontramos umas coisas bastante interessantes, não muito boas, mas interessantes de saber e de provar que aquilo existe, né? Depois foi sobre a questão de violência doméstica, aí foi sobre a questão de espaço público, e a última foi sobre trabalho, mercado de trabalho e tudo mais. Essa foi interessante, inclusive, porque a gente não analisa só dados de trabalho, né? A gente, por exemplo, teve que pegar dados de educação para poder correlacionar tudo e tal. Então, cada edição dessa, na verdade, envolve a gente acessar bases de dados completamente diferentes para poder cruzar esse negócio. E até chegar no momento que você vai fazer a análise, você tem um monte de etapa ali para cumprir, de limpeza de dados e tal, que você tem que passar para conseguir fazer o negócio. E isso dá trabalho para caramba. Depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Alguns exemplos aqui de informações de dados de bolsa que a gente conseguiu fazer. Durante as eleições do ano passado, dos 5.568 municípios no Brasil, 68% não tiveram uma candidata mulher à prefeitura. Então, isso mostra que mais de 2/3, né, não teve nenhuma representação para discutir durante as eleições, né? Isso é um problema grave. Eu não estou nem falando aqui de eleições, né, de pessoas que foram eleitas. Estou falando de uma etapa anterior, de diversidade para ter discussão, né? Então, essa é uma coisa bem complicada que, eventualmente, né, tendo movimentos aí da sociedade, a gente talvez consiga criar uma lei que ajude a melhorar esse negócio ainda. Na América Latina, para vocês terem ideia, nas casas legislativas, a média é de 27% de participação feminina. O Brasil só está na frente do Haiti. O Brasil está com 10%, bem abaixo da média, e o Haiti tem 0%. Então, o Brasil também só ganha porque o Haiti não tem nada. Então, tem que ver isso aí, né? Outra coisa que a gente conseguiu descobrir, isso foi bem interessante, foi um esquema basicamente para burlar uma lei que os partidos estavam fazendo. Então, eles estavam usando nomes de mulheres como candidaturas fantasmas, só para preencher a cota de que 30%, né, é o que diz a lei,
30% das candidaturas ao legislativo tem que ser para mulheres. Na real, a lei diz que 30% de cada sexo, né, exatamente assim que diz ali a lei, mas a lei foi criada para poder ter uma equidade, enfim, de uma diversidade maior nas candidaturas. E aí a gente descobriu que, por exemplo, de todos os candidatos que tiveram 0 votos, nos homens, 0,6%, 0,6% dos homens tiveram 0 votos. Então, se você se candidatou a vereador e você teve 0 votos, é porque ou você desistiu, ou porque você morreu, sei lá. Não tem, ou porque você é um laranja, né? Pode ser, talvez. E aí nas mulheres foi mais de 10%. Então dá para ver que tem uma discrepância muito grande, e aí com os dados a gente consegue inclusive entrevistar a galera para entender o que está acontecendo e ver quais partidos que usaram muito disso e coisas assim, né? Então, foi uma coisa interessante que a gente, triste, mas interessante que a gente conseguiu provar que esse negócio existe, porque senão fica só, fulano acha que é a teoria da conspiração, né? Não, está aqui, dá para a gente ver, os dados estão disponíveis. Relatos de violência aumentou em 5 vezes nos últimos anos, né, de 2006 a 2015. Aí aqui já tem um problema, que a gente, 2015, pô, a gente está no final de 2017, como assim? Não temos dados atualizados, né? Quem disponibiliza os dados deixou lá só de 2015, não tem 2016 nem 2017. Então esse é um dos problemas que a gente encontra atualmente com dados públicos. Depois eu vou elencar melhor esses desafios. Com relação ao espaço público, a representatividade é de 20%. Então, só para vocês entenderem, para você ter o seu nome num logradouro no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer, porque você não pode ter o seu nome num logradouro, né, homenageado, se você estiver vivo. Então, querendo ou não, esses dados mostram um pouco da história do Brasil, porque se o nome da rua tem lá um homem ou uma mulher, significa que ele fez parte da história, ele já não está mais vivo, fez parte da história. E daí, só 20% dão nomes a mulheres. E a gente viu que, na verdade, existem, obviamente, muito mais mulheres importantes na história, mas, eventualmente, a galera tende a dar mais nomes de logradouros para homens. E, inclusive, nesse daí a gente fez um videozinho, que está linkado aqui, depois, se vocês quiserem ver, ficou bem interessante. Beleza, mas voltando lá para o pipeline. Então, isso aqui é só para vocês terem ideia de que tipo de dado que eu trabalhei, né? A gente trabalha na Gênero Número. Os desafios que a gente encontra, principalmente nessas 3 etapas ali, né? A etapa de análise não é muito desafio, porque daí é só questão de você usar uma biblioteca legal, você entender estatística e tal, né? Os desafios com relação a trabalhar com os dados públicos estão mais nessas 3 etapas ali, que em geral são as etapas em que você mais vai demorar tempo num projeto de análise de dados, de maneira geral, tá? E percebe que são etapas que você não quer fazer. O ideal seria que você não precisasse fazer aquilo ali. O ideal seria que você, por exemplo, encontrasse o dado e já pudesse analisar o dado. Então, são pedras no meio do seu caminho que vão te tomar a maior parte do tempo, infelizmente. E daí, inclusive, eu estou trabalhando em coisas para automatizar essas partes aí, para você perder menos tempo nisso aí. Mas beleza. Eu resumo essas 3 etapas como esses 3 GIFs aí, ó. Para ficar bem claro, o primeiro é obtendo dados, o segundo é verificando e o terceiro é limpando. Então, tipo, você tenta pegar, mas não consegue. Aquele gato ali acho que só teve essa oportunidade, não pôde tentar de novo. Na hora de verificar, sempre você vai encontrar tipo, um CPF com 3 dígitos. Ou o nome de uma rua que, na real, é um número, não é um nome. Enfim, um monte de coisa que não vai funcionar. E isso é um problema, porque esses dados estão pouco acessíveis, né? E essa acessibilidade baixa dos dados acaba criando um privilégio para nós que somos programadores. Porque se a gente consegue criar software que automatiza esses processos de limpeza e conversão de dados e análise, a gente, querendo ou não, tem um privilégio sobre as outras pessoas que não sabem programar, que, por exemplo, não vão conseguir fazer um software para ler um arquivo CSV de 10 GB. Né? Você não consegue abrir isso no Excel, no LibreOffice Calc, no Google Spreadsheets. E os caras disponibilizam os dados assim, tá aí o CSV, ó, toma, 10 GB, pega aí, abre. Você tem que saber programar para fazer isso. Então, a gente ainda tem, isso daí é uma das coisas que a gente tem que ver aí, né, que a acessibilidade dos dados ainda é um problema e, querendo ou não, temos um privilégio como programadores.
Bom, aí, então, problemas gerais de dados públicos para eu entrar na parte de código, porque o tempo já está acabando. Nem todos os dados são abertos. A base de dados do CEP, por exemplo, é fechada. Os Correios, que é uma empresa pública. Informação geográfica do Brasil. Então, isso é um problema grave. A gente teve que comprar a base dos Correios para poder analisar essa parte dos logradouros. E já tem um monte de gente reclamando isso aí há um tempo e a parada não se resolve. Então, tem que ver isso aí. Outra parada, dados incompletos. Tem um link aqui. Por que é tão difícil confiar na base de dados olímpica? Tem ano que não tem dado. Tem ano que tem um dado lá, mas você não sabe se aquilo ali está certo, porque parece que tá estranho aquele negócio. Então, tem muito dado também que você não tem como confiar. Isso é um problema também, que a gente tem que ver isso aí. Outra parada é formato, né? O dicionário de dados, por exemplo, do TSE é um arquivo PDF, que você abre lá, aí tem lá, ó, esse CSV que tem 73 colunas, as colunas são isso daqui, ó. Aí, o que você tem que fazer? Ah, essa coluna aqui é um inteiro. Beleza, aí você cria um código para converter aquela coluna para inteiro, né? Isso aqui poderia estar no metadado, se eles utilizassem um formato melhor para descrever os dados. Então, isso acaba gerando muito mais trabalho. Eu tenho trabalhado especialmente nessa parte aqui, de tentar automaticamente identificar formato e gerar metadados sobre os dados, para que a gente não precise fazer isso na mão, sempre. O que eu vejo que acontece muito, a galera usa muito CSV, né? E daí o que eu vejo que acontece muito é isso aqui. Você quer criar um arquivo CSV, o que você faz? Você abre o arquivo ali, né? Para cada linha nas linhas que você quer escrever, você faz um join por vírgula nos campos e escreve, né? Pythonic, bonitinho, 3 linhas de código. Para ler o CSV, o que você faz? Você abre o arquivo, né? Para cada linha ali dentro do arquivo, você faz um split por vírgula e é isso aí. Está ali, pronto, simples, direto ao ponto, né? Só que o problema é que não é assim. O CSV tem um monte de regrinhas chatinhas e a galera que faz isso daqui acaba, por exemplo, gerando um CSV que não pode ser parseado, que tem ambiguidade. E se você não escapa a vírgula, por exemplo, a coluna lá que tem aquela vírgula vai ficar quebrada. E aí você vai ter naquele registro mais colunas, né? Então, tem muita gente, infelizmente, que faz isso aqui. Aí tem gente que, para poder resolver esse problema, o que faz? Ah, eu vou separar por pipe, eu vou separar por ponto e vírgula. Aí não é CSV, né, meu querido? CSV está lá, leia a Request for Comments, que tem bonitinho a descrição do negócio. Então, isso daqui é um grande problema hoje. Tem muitos CSVs por aí que tem esses problemas. E aí, no caso, depois de brigar muito com esse tipo de problema, eu acabei desenvolvendo algumas funcionalidades na biblioteca que eu vou mostrar aqui para vocês, que automaticamente identifica encoding, né, porque a galera exporta as paradas no Windows, e aí vem o encoding lá, meio estranho. Enfim, a galera usa pipe para separar, porque pipe não vai ter dentro do dado, né? Vírgula pode ter. Pipe nunca tem, então vamos usar o pipe, né? Do que usar um parser de CSV bonitinho para escapar o negócio. Sobre essa questão de formato, eu dei uma palestra só sobre isso, aqui em BH, inclusive, no encontro que teve aqui, e está no YouTube, quem quiser saber mais detalhes sobre isso, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas eu faço uma comparação de qual é o pior formato, porque melhor mesmo não tem não. Mas, beleza. Aí, para tentar resolver alguns desses problemas, para endereçar um pouco isso, eu criei essa biblioteca chamada Rows, e a ideia é automatizar parte desses processos, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns exemplos de código e como eu usei essa biblioteca para melhorar isso aí. Mas basicamente é uma biblioteca Python, tá? Você pode usar também como uma Command Line Interface, e ela tem suporte para um monte de formato tabular, inclusive HTML. Então você consegue fazer parsing automático de HTML sem precisar meter a mão fazendo manipulação de string e tudo mais. Então, por exemplo, para você importar um CSV, você põe lá rows, import from CSV, passo o CSV para cada linha na minha tabela, print linha, beleza. E aí a biblioteca já faz a detecção automática do encoding, do dialeto CSV e dos tipos de dados de cada coluna. Então, naquele caso ali que eu estou lendo as cidades brasileiras, por exemplo, o resultado vai ser isso aqui, ó, uma named tuple que já tem, por exemplo, inteiro, float, date, date time, tudo bonitinho, já posso sair usando e analisando os dados. Mesmo que o formato, no caso CSV, não tenha esse metadado. A biblioteca já faz, já resolve, e isso é igual para todos os formatos. Então, se o dado está em XLS, é só trocar o nome do arquivo para XLS. O uso é o mesmo. Se o dado está em HTML, não importa, a biblioteca vai extrair uma table lá de dentro e fazer todo o processo de conversão também. Isso me ajudou bastante
nessas etapas. Então, a ideia é importar rows e ser feliz, independente da maneira como você gosta de ser feliz. Vamos lá, dados. Classificando os logradouros por gênero. Esse aqui foi muito simples de fazer, muito de boas, porque eu descobri que o IBGE tem uma API. Eles não têm bem uma API, mas tem uma API. Eles não falam que tem, mas tem. Então, por exemplo, se você for... Eu coloquei os links todos aqui. Se você acessar aqui esse site e digitar, por exemplo, aqui algum nome, ele vai procurar lá na base do censo, mas aí ele faz uma requisição AJAX, e aí você pega um JSON, bonitinho. Né? Aí que eu fiz, eu acessei direto o JSON, e aí é fácil, fica fácil demais. Ele dá, por exemplo, tem 65.710 pessoas chamadas Álvaro no Brasil. Nós somos 0,04% da população. E aí, então foi bem simples fazer isso. Infelizmente, a parte do código que diz respeito aos correios não está aqui porque a base é fechada. A gente não pôde disponibilizar isso, por uma questão de licença. Mas, basicamente, o que eu fiz aqui foi usar um request.get ali para pegar o nome do cara, né? Depois eu retorno um dicionáriozinho aqui com o nome, a frequência e os nomes alternativos. Então, nesse caso, foi um nível super simples, né, de como trabalhar com dados abertos, que é o caso que quase nunca vai acontecer, que é ter uma API disponível, tá? Não fiquem contentes aí não, porque isso não acontece em geral. Obrigado. Pronto, obrigado. Então, esse aqui é o caso mais simples. E daí eu fiz umas paradinhas simples aqui para usar cache e tal, enfim. O script tem menos de 100 linhas, eu acho. Esse foi super de boa de fazer. Está lá no GitHub, quem depois quiser acessar, enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas tem casos mais complexos, por exemplo, esse daqui que a gente teve que pegar os dados das Olimpíadas. Deixa eu fechar essas outras abas aqui, só para facilitar. Então, por exemplo, esse site aqui, ele tem uma tabelinha que tem lá o nome das atletas, o gênero, né, a idade, o esporte, a quantidade de medalhas, gold, silver. Ele até tem como exportar os dados, mas não é exatamente da maneira como a gente precisava, enfim, tiveram algumas questões aí dentro, que não rolou pegar a exportação. Então, a gente precisou fazer o parsing desse negócio aqui, né? Os dados estão aqui, estão presos aqui dentro desse HTML, né? Mas está tudo aqui, Fabiana, 27 anos, tal, vôlei. E aí, nesse caso, para facilitar o processo, eu usei essa biblioteca, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo da Command Line Interface. Se eu colocar aqui rows, print e passar a URL lá, deixa eu diminuir aqui. Ele vai lá, vai fazer o download, fazer o parsing e já vai mostrar os dados aqui. Deixar pequenininho assim, só para ficar fácil de ver que é uma tabela, tá vendo? Com os números lá, bonitinho e tal. Então, nesse caso, eu não precisei fazer nada de parsing, né? A biblioteca já fez para mim. E se eu trocar esse print por convert, eu posso passar aqui, eu tenho esse endereço aqui, eu quero converter para Brasil 2012.csv, por exemplo. Opa, eu estou usando a versão de desenvolvimento, gente. Um monte de debug aqui. Mas está funcionando. Então, está aqui o CSV com o resultado lá, tá? Deixa eu abrir aqui no LibreOffice, só para ficar mais explícito que está funcionando. Espero que eu não tenha introduzido nenhum bug nessa versão, acho que não. Então, está lá. E aí, se eu, por exemplo, quero acessar para fazer alguma conta, para fazer algum filtro, eu já tenho o dado limpinho, bonitinho aqui, né? Eu não preciso me preocupar com o que está no meio do caminho ali. E, obviamente, essa Command Line Interface, como ela já faz o download e já tem cache, um monte de coisa implementada, já facilita a vida. Então, toda vez que eu usar aqui esse comando, ele não vai fazer o download necessariamente, todas as vezes. Uma coisa legal também daqui é que eu consigo fazer consultas. Então, eu posso fazer assim, select tudo da minha tabela. Está dando para ler aí, gente? Where, todo mundo teve medalha de ouro. Gold Mark 0. Está lá, A maior parte é mulher, Tá? Então, tem um no judô, o resto no vôlei e na ginástica. Então, já consigo rodar SQL na parada. Ignorem essas paradinhas aqui, que isso aqui é debug. A versão de desenvolvimento. Então, eu já consigo fazer um monte de coisa automaticamente. E olha que doido aqui. Bem louco, Eu estou passando um SQL e só o URL da parada. Automaticamente, nesse processo, está fazendo todas aquelas etapas de obter o dado, né,
fazer qualquer tipo de conversão, limpeza e depois a análise do dado, né? E aí eu já consigo, por exemplo, se eu quiser aqui exportar, eu posso colocar output igual a ouro 2012 ponto, sei lá, XLS. Porque, sei lá, eu quero o XLS. Deu um erro aqui. Tá, vou colocar um outro formato. Tem um probleminha que eu estou resolvendo, inclusive, nessa versão. Vou colocar CSV, vai. Pronto. Então, se eu abrir aqui o ouro 2012, tá lá. XLS, inclusive, é um formato chato de trabalhar. Não façam isso. Não trabalhem com XLS. Mas o que eu quis mostrar aqui é que eu consigo usar aqui qualquer formato que a biblioteca suporta. Tá? Então, eu poderia usar HTML, por exemplo. E aí, quando eu abrir aqui, ela já vai gerar o HTML com a tabela lá bonitinha, só com o resultado daquela consulta SQL que eu rodei naquele outro HTML, com os dados já limpos. Então, isso me facilitou pra caramba o trabalho e está disponível aqui no GitHub também. Tá? Tudo isso que eu fiz. Eu não fiz usando a Command Line Interface, eu fiz usando como biblioteca mesmo, mas tudo que está na Command Line Interface está na biblioteca. Beleza? E aí tem exemplos que eu não vou mostrar aqui, porque o meu tempo está acabando, mas eu consigo, por exemplo, falar, olha, esse dado aqui está em português do Brasil. Então, a biblioteca já entende que esse ponto é um separador de milhar. E já tira o ponto, já entende que isso aí é um inteiro. Tá? Então, já dá para fazer todo esse tipo de coisa. Aí, continuando aqui. No caso da educação superior, esse aqui é um que parece fácil, mas não é tão fácil assim. Porque os CSV são gigantes e está tudo com pipe, com encoding, cada um encoding diferente. Você baixa um zip, aí dentro do zip tem um RAR, que aí você descompacta o RAR, e aí tem o CSV. E isso é para alguns anos específicos. Tem ano que não é assim, tem ano que é diferente. Né? Mas, enfim, em princípio parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. E daí, nesse daqui, uma coisa interessante é que eu fiz todo o processo de obtenção, conversão, verificação e análise só usando Shell Script e SQL. E a Command Line Interface da Rose. Então, esse daqui é um que eu quero mostrar para vocês, que, inclusive, foi bem no caminho que eu já estava tentando seguir, que é o seguinte. Em vez de a gente ficar criando um monte de programa bem específico para, por exemplo, parsear um site, é melhor a gente, em vez de criar esse programa com expressão regular, sei lá, com manipulação de string, fazer algo que descreva como você quer extrair aquele dado. Então, por exemplo, seja um HTML, seria legal você escrever isso com XPath, certo? Se, por exemplo, é de um banco de dados, você escreve com SQL. Né? Então, a ideia é que a gente use linguagens específicas de domínio para especificar o que você quer fazer naquela informação, para que você não precise ficar criando um software personalizado para cada caso. Certo? Essas linguagens estão aí para isso. Então, nesse caso, foi bem isso mesmo. Eu evoluí, inclusive, a Command Line Interface da Rose para que ela pudesse suportar algumas coisas que esse projeto especificamente precisava, e daí eu consegui fazer todo esse processo de análise de dados só usando Bash, chamando a Rose, obviamente, mas o projeto em si, né, eu não tive que criar código Python. Então, tem ali o script de fazer download e o script para analisar também os dados. Vocês podem ver aqui, basicamente, Rose query, e aí eu dou cat aqui num arquivo SQL. E aí, basicamente, eu fiz teste aqui com os dados, né? Que se você está testando uma consulta, você testa criando dados que vão, eventualmente, quebrar aquela consulta. Então, foi bem interessante, porque eu consegui fazer o pipeline inteiro. E SQL é uma coisa que jornalista consegue entender muito mais facilmente do que Python. É muito mais rápido você ensinar SQL para um jornalista do que Python, certo? Então, essa aqui foi uma parada bem interessante que a gente conseguiu fazer, e meu tempo está esgotado agora. Só vou terminar com algumas dicas, recadinhos. Eu vou fazer um Open Space de café daqui a pouco, às 4 da tarde, então quem quiser aprender sobre café, extração e tal, ali na área de Open Space. Está escrito amanhã, mas é hoje. Eu vou dar um tutorial na terça-feira, em que eu vou entrar em mais detalhes disso aqui, eu vou mostrar essas bases de dados que a gente usou no projeto, e, enfim, vou ir profundamente nessas questões de captura de dados, principalmente a parte de web scraping. Eu vou fazer uma sprint da Rose para lançar essa versão 0.4.0, que eu estou corrigindo alguns bugs e adicionando algumas funcionalidades. Uma delas, inclusive, tem a ver com a identificação automática dos esquemas de dados, para você já gerar metadados automaticamente. Ó, o meu deu tempo só agora. E aí, quarta-feira, então, de 9 às 18, estarei disponível para quem quiser também colaborar com o projeto, eu poder, enfim, ajudar de alguma forma. Vou dar um curso sobre isso também no Rio, para quem é do Rio e tiver interesse, tiver um amigo jornalista e quiser divulgar, está aí o link.
E a gente está organizando pela Escola de Dados o Congresso de Jornalismo de Dados, que vai acontecer no mês que vem, no final do mês, em São Paulo. Tá? Então, estão todos convidados também. É uma área bem legal, que eu costumo dizer que assim, uma coisa muito simples que a gente faz, um scriptzinho ridículo de 20 linhas, pode mudar a vida de um jornalista. Porque, em geral, a galera não tem acesso às ferramentas que a gente tem, e isso é uma parada que causa um impacto bem legal. Eu tenho tempo para dúvidas? Agora são as perguntas. Então, é isso aí, pessoal. Alguma Alguém dúvida? quer perguntar? Todo mundo entendeu tudo. Ou todo mundo dormiu. Depois do almoço. Vocês não tomaram café, não, depois do almoço? Tem que tomar café, gente. Oi. Oi. Eu sou de uma cidade bem pequena. E em eleição municipal, eleição municipal, a gente acompanha bem de perto o processo de candidatura do pessoal e tal. Então, porque todo mundo se conhece. E essa questão da legislação de 30% de mulheres e tal, assim, pelo menos na minha cidade, acontece muito de não serem candidatas fantasmas propriamente, tipo, não estão só usando o nome. A candidata existe, ela é uma pessoa, ela topou entrar como candidata, mas foi realmente só para constar. Isso faz alguma diferença nessa parte da análise de vocês? Na verdade, o que a gente quis dizer como fantasma são pessoas que existem, mas que não divulgaram a candidatura, nem, o partido não investiu e coisas assim. Então, são pessoas que não morreram, não desistiram da candidatura, mas tiveram 0 votos. Nem a própria pessoa votou nela mesma. Então, isso que a gente caracterizou como candidatura fantasma. Então, mas se a pessoa tiver 1 voto, ela já não entra nesse grupo de vocês? A gente pegou também os que tinham 1 voto, mas aí ficava bem pior, assim. E com 0 tem a questão de que nem a própria pessoa votou nela mesma. Então, quer dizer que nem ela fez esforço para a candidatura. E aí é mais certo você definir que essa realmente é uma candidatura fantasma do que a pessoa que, tipo, se candidatou e só ela votou nela, sabe? Aí talvez não seja fantasma, talvez a pessoa só seja ruim em marketing. Isso aí. Obrigada. Nada. Mais alguma? Não? Não. Bom, então, obrigado. Eu vou estar aqui no evento ainda. Quiserem me perguntar, quiserem ser hipnotizados, estou aí. Meus contatos estão aqui. E a gente se vê no bar. Obrigada. Valeu.